bem, alunos, vamos fazer aqui um exercício que tenta resumir ao máximo o nosso estudo de função em termos gerais, correto? Vamos lá. Seja o gráfico da função f de x igual a 2x² menos 4. Está aqui o gráfico, né? Então, os zeros da função é menos raiz de 2 e raiz de 2. Está aqui o ponto mínimo que ela chegou, que é o x do vértice, o menos 4. Tá bom? Então, vamos agora responder as perguntas. Determine o domínio e a imagem. Muito bem, para determinar, vou começar respondendo aqui que eu estou meio sem espaço. O A. Domínio. Tá? Como a função é 2x² menos 4, como o x é incógnito, não está no denominador, não está dentro de raiz, o domínio dessa função aí vão ser todos os valores reais. Já o conjunto imagem, tá? Você vai poder acompanhar pelo gráfico, fica até mais fácil. Essa função, ela tem concavidade para cima, é função de segundo grau, a gente vai estudar isso futuramente, tá? Então ela vem descendo, descendo até chegar no valor de y menos 4 e começa a subir. Então ela nunca mais depois vai descer novamente. Então, conclusão, tá? A imagem, a gente pode falar que x pertence aos reais, tal que x não, desculpe, pessoal, a imagem é y, é o costume, toda hora a gente põe x, né? Tal que o y vai ser maior ou igual a quem? O menos 4, que vai ser o ponto que vai ficar mais embaixo dessa função. Então, está respondido aí, letra A. Determine o intervalo em que a função é crescente e letra C, determine o intervalo em que a função é decrescente. Perceba aqui que ela vem diminuindo, ó. Já estudamos, até o x aqui, 0. Então, letra B, crescente. Ó, ela é crescente para x maior ou igual a 0. E letra C, ela é decrescente para x menor ou igual a 0. Então, os valores de x negativo, ela é decrescente. Valores de x positivo, ela é crescente. Estude os sinais. Muito bem. Fazendo um rápido croquis aqui, né? Nós já verificamos ali que ela está cortando o eixo x no menos raiz de 2 e no raiz de 2. Fica essa partezinha para baixo. Como é uma função de segundo grau, o gráfico é uma parábola, né? Então, rapidamente se percebe aqui, olha, essa parte do gráfico aqui, daqui, ó, um pontilhado, daqui, com os valores de x para cá e valores de x para cá, a parte do gráfico ficou na parte positiva, tá vendo? Então, no estudo dos sinais, letra D, tá? Então, se x menor que menos raiz de 2 e x maior que raiz de 2, o y vai ser positivo. Se x igual a menos raiz de 2 e x ou x igual a raiz de 2, o y é igual a 0. Se x estiver entre, ó, entre ele ficou abaixo do eixo x. Abaixo do eixo x, né, ela é negativa. Então, se x estiver entre o menos raiz de 2 e o raiz de 2, o y vai ser negativo. Então, tá aí o estudo do sinal, correto? Verifique se ela é par ou ímpar. Então, uma das maneiras fáceis da gente verificar se é par ou ímpar, você pega aqui o gráfico, como ela é uma função no segundo grau, você desloca o gráfico até ele bater no eixo x. Se o vértice ficar na origem, né, ela é uma função par. No caso aqui, vai ficar. Então, uma maneira fácil, olhando pelo gráfico, então já deu para estabelecer que ela é uma função par. Determine o ponto de mínimo. O ponto de mínimo está aqui, ó. O ponto de mínimo f é o ponto, vou chamar de ponto o porquê, né, que a gente usou lá na explicação, que para mínimo, né, é 0 e menos 4. E determine o valor mínimo da função, que é a letra G, o valor mínimo da função y igual a menos 4. É o valor mínimo da função, o valor mínimo de y, tá? Então, tá aí resolvido esse exercício de maneira mais simples, ok, objetiva, para a gente ganhar tempo,
Correto? Muito bem, vamos ao próximo exercício. Seja o gráfico da função f de x 3 dividido por x. Lembrando aqui que a condição de existência, x tem que ser diferente de zero. Perceba que para x zero não existe, tá bom? Não existe um y. Então, você vai verificar que o gráfico, ele faz esse desenho, que é uma hipérbole, né? Ele é um gráfico assintótico. Depois a gente vai ver o que é uma assíntota no futuro, tá? Então, vamos lá. Determine o domínio e a imagem. Então, o domínio, ficou claro, ó, já com essa condição de restrição, letra A. Então, ó, o domínio desta função, x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de zero. Pode ser qualquer um. Tranquilo? Muito bem. Com isso, a gente também já vai poder determinar a imagem de f. Tá? O f, portanto, né, vai ter todos os valores. Ó, tá? Só nunca também vai ter o zero, porque essa curva aqui também nunca vai relar no eixo x. Tá bom? Então a gente pode falar que são os reais sem o zero. Então, vamos escrever assim também. Y pertence aos reais, tal que y vai ser diferente de zero. Então nunca vai relar no eixo x. Tranquilo? Beleza. B. Determine o intervalo em que a função é crescente. C. Função decrescente. Muito bem. Você percebe que enquanto o x é negativo, olha como é fácil olhar aqui no gráfico. O x é negativo, a função é decrescente. Então, B crescente. Então, crescente, quando o x for maior do que zero. Igual não pode ser, né? Nós sabemos que o x não pode ser zero. E quanto que vai ser decrescente? Quando o x é menor do que zero. X menor do que zero, a função vai diminuindo. Tá? Mas eu acho que eu falei uma bobagem aqui. Vou aumentando o valor de x, ela está decaindo. Tá? Então chega aqui do zero, eu vou aumentando o valor de x. Errei feio aqui. Tá? No caso aqui, essa função ela é sempre decrescente. Tá? Então ela não vai ter parte crescente, não. Fui enganado, hein? Me perdoe aí. Opa. Então, ela nunca vai ser crescente. Ela vai ser sempre decrescente. Tá? Então, para x menor ou igual a zero e x maior que zero. Você vai aumentando o valor de x, os valores de y vão diminuindo. Você vai aumentando os valores de x, os valores de y também vão diminuindo. Correto? Então ela nunca vai ser crescente. Me perdoe aí, pessoal. Tá? Força do hábito aí. D. Verifique se ela é par ou ímpar. Par ou ímpar. Então vamos aqui, ó. O gráfico aqui vai complicar. Então vamos fazer aquele esqueminha, ó. X e Y. Então vamos usar aqui. Como é 3, então vamos usar menos 3, menos 1, 1 e 3. Ó. Dividindo lá. Menos 3 dividido menos 3, menos 1. Que vai dar menos 3, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1. Então, ó, para valores simétricos, ela também deu valores simétricos. Logo, ela é uma função ímpar. Beleza? Estude o sinal da função. O sinal da função. Tá? O sinal sim. Essa parte aqui sempre vai ficar, né, na parte negativa. Então ela é para x menor que zero, x menor que zero, y vai ser menor do que zero. Para x maior do que zero, y vai ser maior do que zero. X igual a zero não tem, né? A gente é pela condição de existência. F. Para valores maiores que x, f de x se aproxima de quem? Então você vai aumentando os valores de x aqui, ó, nessa situação, né? Porque quando você vai vindo na parte negativa, vai chegando próximo de zero, ela vai para o menos infinito. E quando você passa para a parte positiva aqui,
tá? Então, letra F. Quando você vai aumentando, no x na parte positiva, ali ó, vai aumentando o valor de x, y tende a zero. O que é tender a zero? Ele vai chegando próximo de zero, mas nunca chega no zero, tá? Então, você dividir lá 3 por 1 dá 3. 3 por 3 dá 1. 3 por 1000, aí já vai dar 0,000. Aí começa, né? O número vai ficando cada vez mais 0,000, mas nunca dá zero. Tá bom? Então tá aí mais um exercício. O último. Considere a função f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado. Pede-se o estudo do sinal da função. Então, letra A. Pelo gráfico fica mais fácil você perceber, ó, que para x menor que zero e x maior ou igual a zero. Maior ou igual, aqui, desculpe, igual não pode ser, né? Só menor, aqui também só menor. E x menor do que 3, o y é menor do que zero, negativo, ó. Então está na parte negativa, tá? Para x maior do que 3, quando o x passa, a função passou para a parte de cima, maior do que 3, y maior do que zero. E para x igual a zero e x igual a 3, y igual a zero. Tranquilo? Então tá aí o estudo do sinal. B. O intervalo do domínio em que f de x é crescente. Então ela é crescente nesse ponto e a partir daqui. Então, ó, B. Crescente para x é menor ou igual a zero. Aí aqui menor só, né? Menor do que zero e x maior do que 2, a função vai ser crescente, tá? Depois, o intervalo de domínio em que a função é decrescente. Ela é decrescente só nesse pedacinho, ó. Então, letra C. Ela vai ser decrescente com o x entre 0 e 2. Então, entre 0 e 2, ela é decrescente. Esse pedacinho aqui, 0 e 2, ela é decrescente. E ela é crescente aqui antes, quando estava subindo, e aqui quando começa a subir novamente. Tá bom? Então, aí, 3 exercícios que a gente tem que pensar um pouquinho. A gente vai muito afoito, às vezes erra. Tá bom? Então, até o próximo exemplo.